Antes do fecho deste jornal, temos ainda o comentário de Paulo Araújo Correia. Os temas em destaque hoje no comentário de Paulo Araújo Correia são a eleição de Augusto Santos Silva para Presidente da Assembleia da República, o chumbo a Diego Pacheco de Amorim e de Coutrinho de Figueiredo como vices da Assembleia da República também e crimes de guerra na Rússia. Boa noite, Paulo. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Novo Jornal. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite a todos que nos estão a ouvir. Começamos então pelo primeiro tema que nos trazes hoje, a eleição de Augusto Santos Silva. Penso que seja uma notícia positiva do teu ponto de vista, sim, como sim. não poderia deixar de ser. Não, eu tive o prazer até de enquanto deputado recém-eleito, votar favoravelmente a eleição do professor doutor Augusto Santos Silva e dizer que é uma pessoa extremamente preparada. Estamos a falar de alguém que já foi ministro com diferentes pastas ministeriais, salvo erro 5 pastas ministeriais diferentes, e em todas elas há um denominador comum. Concluiu sempre o seu mandato até ao fim, o que só em si já diz bem do mérito, da capacidade, da competência do ministro Augusto Santos Silva. Nós sabemos bem que E tem um percurso longo também. Sim, já um percurso por vários na academia, governos. um percurso também, mesmo a nível de política, é alguém que é uma referência do Partido Socialista, mas também uma referência do nosso país. E nós sabemos bem as dificuldades que são em exercer funções ministeriais, o escrutínio que há, enfim, o desgaste que há associado. Vemos muita dificuldade de ministros a serem reconduzidos nas pastas. E a verdade é que estamos a falar de alguém que, em 5 pastas diferentes, também diz bem da sua abrangência, da sua competência e da amplitude do seu conhecimento, conseguiu sempre cumprir com destreza e com distinção. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu diria que foi talvez os anos do seu mandato, talvez os anos em que Portugal teve das maiores vitórias diplomáticas, com a eleição do engenheiro António Guterres, com o António Vitorino também, doutor António Vitorino também com a sua eleição. Portugal, que é um país pequeno, e com o próprio Mário Centeno, na altura, presidente do Eurogrupo. Ou seja, Portugal sendo um país pequeno, não é? E que não tem, nem a nível económico, nem sequer a nível militar, nem sequer a nível geoestratégico, uma posição, digamos assim, chave dentro do espaço europeu e muito menos mundial, mas a verdade é que graças ao seu corredor diplomático, à sua capacidade de influência, de diálogo, conseguiu significativas vitórias para a diplomacia portuguesa e mesmo eleitoralmente. Há muito tempo que o Partido Socialista não conseguia ter um deputado eleito pelo círculo fora da Europa e a verdade é que ele conseguiu ser eleito sucessivamente, agora foi reeleito como deputado. Acho que é um justo reconhecimento esta eleição de todo um trabalho, de toda uma vida, posso dizer mesmo assim, dedicada à causa pública. Eu diria que a Assembleia da República não podia ter um melhor presidente. Alguém extremamente preparado, competente, num momento extremamente desafiante da política portuguesa. Fico extremamente satisfeito em ter alguém com esta capacidade e com esta competência à frente dos destinos da Assembleia da República. Devido à maioria do Partido Socialista na Assembleia, já contavas que esta eleição assim Sim, quer dizer, eu diria que era daqueles segredos... Se bem que foi eleito com o voto de 163 deputados. Sim, também, o Partido Socialista tem 120 deputados eleitos, por isso à partida, salvo uma surpresa muito grande, estava à partida garantida a eleição do Augusto Santos Silva como Presidente da Assembleia da República. Bastava para isso os votos do Partido Socialista. Mas também a eleição com um número tão expressivo diz bem do reconhecimento que o ex-ministro, agora Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, no fundo granjeia nas diversas forças partidárias. Porque teve de ter, além dos votos do Partido Socialista, votos de outros deputados, nomeadamente do PSD, porventura até do Bloco, do PC, não sei, da Iniciativa Liberal, de Chega, acho mais difícil, mas creio que ele terá granjeado votos, acho eu, de todas as forças partidárias e que resultou nessa votação claramente maioritária, expressiva, que reforça bem também aquilo que o Parlamento pensa das suas competências e da sua preparação. Muito bem, continuamos na Assembleia da República e antes de passarmos ao segundo tema, parabenizar-te. O Novo Canal já o fez enquanto equipa e enquanto órgão de comunicação, agora que és deputado da Assembleia da República. Muito obrigado. Passamos então para o segundo tema, o chumbo, que este tema, digamos que já era previsível, também o chumbo a Diego Pacheco de Amorim e Coutrinho de Figueiredo como vice-presidentes da Assembleia da República. Sim, com uma diferença muito mínima
e outro com uma diferença muito, muito grande. Sim, o Diogo Pacheco de Amorim, digamos, não foi surpresa absolutamente nenhuma, há muito tempo que era sabido que o Partido Chega o iria propor como Vice-Presidente da Assembleia da República, e era a minha expectativa, e acho que a expectativa de uma grande parte do país, eu diria da maioria do país, que o seu nome fosse chumbado, reprovado. Isto não é por nenhum, digamos, por nenhum preconceito, nem é a democracia a não funcionar, é exatamente ao contrário. As forças parlamentares reunidas na Assembleia da República representam o voto popular do povo português, e o povo português, de uma forma maioritária, escolheu outras forças partidárias para a Assembleia da República, nomeadamente o Partido Socialista, que obteve uma grande vitória no dia 30, a seguir o Partido Social Democrata, depois a Iniciativa Liberal, enfim, todas as forças partidárias têm a sua representação. E cerca de 80% da Assembleia da República não foi Partido Socialista, foi cerca de 80% da Assembleia da República votou contra a eleição de Pacheco de Amorim, e a razão, penso eu, que terá levado, pelo menos a minha razão para ter votado contra a sua eleição, é porque é um partido que, em muitas questões, põe em causa o funcionamento da nossa democracia, a validade da nossa Constituição, tem um pensamento... Independentemente de ser o quinto partido... É o terceiro partido. A terceira força política que elegeu 12 deputados. Isso não está minimamente em causa, reparem. Para não confundirmos as coisas, o Chega, como terceira força política, tem um direito regimental. O que é que isto quer dizer? Está previsto no regimento da Assembleia da República que tem direito a propor um vice-presidente da Assembleia da República. E esse direito não foi minimamente coartado. O Chega efetivamente propôs e submeteu o nome à votação. O que aconteceu foi que, mais uma vez, como estava a dizer, a maioria do Parlamento entendeu não aprovar e não eleger. E, na minha ótica, muitíssimo bem, porque eu acho que não podemos ter alguém que defenda abertamente uma nova República, que defenda abertamente um pensamento em muita matéria xenófobo, racista, diria mesmo até degradante para algumas dos direitos que fomos conseguindo enquanto civilização, conquistas e evolução civilizacional, e o pensamento chega em muitas dessas matérias significa um retrocesso civilizacional. Como tal, eu, pelo menos, não me sentiria confortável ter como vice-presidente da Casa da Democracia Portuguesa alguém com esse tipo de pensamento e de ideologia, e eu acho que foi o que levou a maioria da bancada parlamentar a votar contra. Agora, não posso deixar de lamentar e ver com mais surpresa que o Coutinho de Figueiredo, no fundo, tenha tido o mesmo destino. É verdade que uma votação completamente diferente, teve 108 votos a favor, que significa que uma parte significativa do Parlamento entendeu que Coutinho de Figueiredo reunia condições para ser vice-presidente da Assembleia da República. 7 votos de ser eleito. É verdade. Eu diria que eu não me revejo minimamente na visão de sociedade de Coutinho de Figueiredo, nem do seu partido, da Iniciativa Liberal, mas é uma visão válida, democrática, é um pensamento diferente do meu, alternativo, mas é um pensamento com espaço dentro daquilo que é os nossos ideais e os nossos valores democráticos. Como tal, eu não vou aqui revelar qual é que... Eu certamente não votei contra, votei favoravelmente à eleição de Coutinho de Figueiredo. Não sabemos, ninguém conhece qual é a composição do voto dos deputados, que o voto é secreto, quem é que votou contra, quem é que votou a favor, mas se eu tivesse que palpitar, até pelas conversas que fui tendo, a ideia que eu reúno é que terá sido uma grande parte da bancada parlamentar do PSD a votar contra. Se ele teve 108 votos, 8 votos foram necessariamente da Iniciativa Liberal, que são os deputados que ele tem, incluindo ele próprio. Eu estou em crer que uma grande parte da bancada do Partido Socialista terá votado favoravelmente e, infelizmente, as outras bancadas não reuniu esse consenso. E isto acaba por ter uma mensagem que, na minha perspectiva e na minha ótica, não é ideal, que é colocarmos quase o Partido Iniciativa Liberal e o deputado Coutinho de Figueiredo no mesmo patamar do que Chega, quando, na verdade, não estão manifestamente no mesmo patamar, porque, de um lado, temos um partido que defende valores que contendem com a nossa democracia, com a nossa Constituição, e, do outro lado, temos um partido com um pensamento... Sim, mas nesse caso foi mesmo o povo a decidi-lo. Neste caso não foi o povo, neste caso foi... Sim, neste caso, o facto de estarmos a comparar o Chega, a representação, exatamente. A representação parlamentar resultou do voto do povo. Agora, a capacidade, digamos assim, de a Assembleia da República aferir os deputados, aferir se aquele deputado em concreto reunia ou não as condições para ser vice-presidente da Assembleia da República, na minha ótica, mais uma vez, é a minha visão pessoal, não deveria ser a mesma em relação ao Coutinho de Figueiredo e ao seu partido em relação ao Pacheco
Pacheco de Amorim e ao seu partido, porque, mais uma vez, na minha ótica, defendem visões de sociedade muito distintas ambas daquela que é a minha, mas uma dentro daquilo que é o espaço democrático, não pondo em causa princípios constitucionais, não pondo em causa avanços civilizacionais, é uma visão diferente, a visão liberal da economia, dos costumes, enfim, uma visão diferente daquela que é a minha, mas dentro do espaço democrático. Enquanto que o Partido Chega, em muitas matérias claramente, esse deputado muito em particular, tinha uma visão que compromete... Mais polémica. Não é só polémica, é uma visão que, na minha ótica, compromete mesmo alguns dos valores democráticos. Por isso é que diria que, pronto, esse é um registro mais negativo da votação, porque acho que deveria ter sido eleito e acho que se deveria ter isolado o pensamento do Chega e o deputado Pacheco de Amorim na reprovação pela Assembleia da República, mas é a democracia a funcionar. É verdade. Passamos então para o último tema que nos trazes hoje, este não tanto feliz, digamos, os crimes de guerra na Rússia. O rastro de destruição e de que parecem ser provas de crimes de guerra cometidos contra civis. Sim, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que começámos a ver algum sinal de desespero das tropas russas, porque estão a encontrar uma resistência muito acima daquilo que estavam à espera, e a própria organização do exército russo se calhar não é aquela que eles próprios esperavam. E na sequência das derrotas, se é que lhe posso chamar assim, ou pelo menos das não vitórias que eles não estão a conseguir obter no terreno, está a levar, enfim, a um escalar da violência de uma forma absolutamente inaceitável, que mesmo no espaço de um conflito armado, de uma guerra, há regras, há direito, há normas internacionais que costumavam ser respeitadas e cumpridas pelas partes e que nós vimos, com a recuperação pelas forças ucranianas dos arredores de Kiev, o assassinato de civis. É verdade que nós ainda não temos nenhuma avaliação internacional a dizer que efetivamente foram as tropas russas, mas tudo indica, face àquilo que nos é dado a ver, face àquilo que vamos conhecendo, à pronúncia das pessoas no terreno, tudo indica que terão sido as tropas russas na retirada a cometer assassinatos bárbaros de civis, com imagens muito perturbadoras, imagens que eu acho que ninguém, pelo menos a nossa geração, certamente nunca tinha sido confrontada no nosso tempo de vida e que ninguém esperava ver em plena Europa. Isso é para mim assustador, porque eu acho que as forças russas terão dificuldade crescente, porque se não conseguiram fazer avanço até agora, acho que com o alargar do conflito, o prolongar desta guerra, as suas dificuldades aumentarão, até por força das sanções económicas que vão sendo impostas e que naturalmente também terão consequências para alimentar aquela máquina da guerra russa. E isso pode levar ao crescente desespero do Putin, ao crescente desespero das tropas no terreno, e o meu receio é que acabem por se vingar, entre aspas, na população. Que é o que já tem feito. Ucraniana, sim. Nós temos visto, ou não obterem vitórias militares no terreno, digamos, com as tropas terrestres, o que tem acontecido é um aumento dos bombardeamentos, a destruição, eu diria mesmo, a aniquilação de cidades inteiras, e obviamente com consequências para a vida humana e com baixas civis muito significativas. Putin encontra-se sem estratégia neste momento? Eu acho que ele foi muito surpreendido. Eu acho que o Putin tinha na cabeça dele a expectativa de que ia ser uma guerra muito rápida, que iria invadir a Ucrânia, o presidente da Ucrânia iria fugir do país muito rapidamente e a Rússia seria, diria eu, no espaço de uma semana, capaz de substituir o governo ucraniano por um governo pró-russo. Acho que subestimaram também não só as forças armadas, não só o presidente da Ucrânia, mas também o povo. O povo ucraniano, que tem sido de uma resistência absolutamente admirável, na defesa plena dos seus ideais, dos seus valores, do seu sentimento de liberdade. Eu acho que havia ainda uma expectativa um bocadinho desfasada da realidade da Rússia, do Putin e das Forças Armadas Russas, de que uma parte significativa do povo ucraniano veria com bons olhos esta intervenção da Rússia e seriam recebidos, de certa forma, como salvadores. E a verdade é que não é nada disso que está a acontecer. As pessoas na Ucrânia prezam muito a sua identidade, há um patriotismo latente, visível. E também há muito mérito, eu diria, do próprio presidente da Ucrânia, até na matéria comunicacional, na forma como conseguiu ganhar o apoio de toda a comunidade internacional, como conseguiu que, de uma forma muito clara, muito rápida, a União Europeia como um todo se mobilizasse no sentido de aplicar as sanções que as pessoas desvalorizam, mas tem um impacto massivo na máquina de guerra do Putin. E agora vemos, eu acho que vai caminhar mesmo para aí, no boicote mesmo também às importações do gás e do combustível da Rússia. E assim sendo... Agora,
o contraponto destas, digamos, vitórias, se é que eu lhe posso chamar assim, entre aspas, da Ucrânia no terreno, é mesmo o crescente desespero do Putin, cada vez mais isolado, cada vez mais pressionado, cada vez mais encurralado. E isso, em alguém que já revelou não ter o mínimo de pejo em escalar o conflito, que não valoriza nem respeita a vida humana, que não valoriza nem respeita os civis ucranianos, que não faz essa distinção. Isso já se parte do princípio a partir do momento em que começa uma guerra, não é? Sim, obviamente que sim. Mas eu volto a dizê-lo, mesmo dentro de uma Tem guerra, ultrapassado os limites. há limites que aparentemente, ou pelo menos mandam as normas internacionais e até agora, desde a Segunda Guerra Mundial, vêm sendo respeitados, direito internacional. E todos eles vêm sendo absolutamente, mais uma vez, não há um Tribunal Internacional que já se tenha pronunciado, não há uma investigação independente, porque são tudo acontecimentos muito recentes, mas face àquilo que nos é dado a ver, parece que está a ser completamente desrespeitado, que não há qualquer tipo de limite, que não há qualquer tipo de respeito pela vida humana, e eu receio muito pelos próximos dias e pelas próximas semanas, e o único desejo que posso deixar, que acho que é o desejo não só meu, mas de todo o nosso país, de toda a Europa e diria de todo o mundo, eu vou usar, peço desculpa pelo termo, usar todo o mundo civilizacionado, é que efetivamente isto coloca um termo à guerra o mais rapidamente possível e que possamos depois todos contribuir para a reconstrução, porque aquilo vai demorar imenso tempo, na reconstrução da Ucrânia, porque estamos a falar de cidades inteiras completamente destruídas, de famílias desalojadas, de milhões e milhões de refugiados, e aquele povo e aquele país vai precisar muito do apoio da comunidade internacional, mesmo no pós-guerra. Não só agora. Não só agora. Antes de terminarmos este comentário, gostaria só de saber a tua opinião sobre o papel que tem sido do presidente Zelensky ao longo destes 40 dias, digamos, de guerra. Ele que já esteve no auge da popularidade, entretanto, as opiniões também se começam a divergir conforme os dias vão passando, e eu gostaria de saber também a tua opinião. É assim, eu acho que é alguém muito multifacetado, até por força da sua formação. Estamos a falar de alguém formado em Direito, mas foi também um ator consagrado no seu país e que tem uma característica que é muito útil na política, que é a capacidade de comunicação, a capacidade de fazer passar uma mensagem. E isso nos primeiros dias acho que lhe valeu, enfim, aquele rápido reconhecimento da comunidade internacional, mas também a mobilização do seu povo. Ele conseguiu transmitir aquela mensagem de valorização da liberdade, de resistência, de frente unida. E depois há uma característica que também é absolutamente inegável, que é a sua coragem. Tanto quanto nós sabemos, ele está na frente da batalha, nunca abandonou o seu país, nunca abandonou a sua capital, nunca abandonou as suas tropas e continua no terreno todos os dias empenhado naquela que é a defesa do seu povo. Agora, se poderá eventualmente cometer erros, estamos a falar de uma situação absolutamente desesperante, que nenhum líder mundial está preparado, que é da destruição completa e da tentativa de aniquilação completa do seu país, com bombardeamentos e com mortes diárias. É uma dificuldade imensa fazer uma gestão do dia-a-dia. Agora, eu acho que, de uma forma geral, a postura do Zelensky tem sido exemplar, admirável, corajosa, e acho que merece o nosso reconhecimento, e espero que ele possa sair vitorioso. Se é que alguém vai ser vitorioso deste conflito, não é? Porque eu, quando digo vitorioso, é que a Ucrânia possa manter a sua independência, possa manter a sua soberania, possa manter a sua identidade e possa manter a liberdade do seu povo. São esses votos que eu faço. Muito obrigada, Paulo, por mais uma Obrigado presença no Novo Jornal. O comentário de Paulo Araújo Correia sobre a atualidade.